Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você atinja o seu maior potencial. Hoje a gente está com um assunto mais voltado para a questão mental. Não sei se você já ouviu falar em PNL, que é Programação Neurolinguística, mas eu quis trazer esse assunto, porque às vezes a gente fica um pouco limitado para quebrar nossas crenças, mudar os nossos comportamentos. Então, para isso, hoje eu trouxe a Marcele Rios. Muito prazer. Muito É prazer. uma honra te entrevistar, né? Já fiz o curso de PNL, não foi com você, mas fiz na Sociedade Brasileira de PNL, onde você atua. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto que é PNL, eu queria conhecer, na verdade, falar um pouquinho, né, da sua formação, da sua história. Conta pra gente como é que foi esse seu processo para entrar na PNL. Bom, muito prazer mesmo em estar aqui com você e dividir algo que é realmente a minha paixão, né? Eu comecei na programação neurolinguística muito cedo, né? Com 14 anos eu já comecei a ter acesso e ler os livros, minha mãe é psicóloga, enfim, comecei a ter curiosidade, não sabia de jeito nenhum o que era, né? O nome da metodologia é grande, né? Mas ele também ao mesmo tempo é instigante, atrativo, Sim. né? Pelo menos foi para mim, e gera uma curiosidade. E mesmo muito nova, eu já tinha um processo ali, desde os 12 anos eu já estudava depressão, por ter acontecido dentro, né, da minha família esse tipo de problema, isso há 30 e tantos anos atrás, não era uma coisa muito comum como a gente vê hoje. Mas eu já tinha uma inquietação. E é interessante, né, que quando a gente começa a sentir dor emocional, que é diferente da dor no corpo, que ela é um pouco mais palpável, a gente não sabe como lidar com ela. Então eu comecei a entrar nesse movimento de conhecer mais sobre o que estava além do que os meus olhos podiam alcançar. Basicamente foi isso, né? E também com um propósito muito forte, né? Que era ajudar, no caso foi minha mãe entrou em depressão, tinha 12 anos e foi algo muito abrupto, né? Foi meio que do dia para a noite, teve um evento mais conflitante, desafiador para a vida dela e ela ali desligou, apertou um botão off e eu não aceitava aquela situação e eu queria entender o que era. Né? Então minha vida, essa questão durou 25 anos, né? Então durante 25 anos minha mãe teve depressão e o meu maior desafio na vida era tentar ajudá-la. E nisso eu fui buscando, né? Tudo que era ferramenta, metodologia, entendimento técnico, espiritual, em todos os aspectos que eu pudesse para encontrar uma saída para esse problema tão significativo com a pessoa mais importante da minha vida depois de mim, né? Enfim. A que te deu a vida, né? A pessoa que me deu a vida. Né? Eu não falava assim, como eu falei agora, né? Era a pessoa mais importante da minha vida, vinha até antes de mim. E com o tempo eu fui aprendendo, né, que não poderia existir alguém mais importante do que eu, não fosse eu mesma, porque todas as entregas que a gente faz para as pessoas que a gente ama, elas dependem de um amor também que acontece dentro da gente, né, que é esse amor próprio, essa intimidade, essa amizade. Eu demorei um tempo para construir isso, né, um tempo bem significativo. Mas o mais interessante dessa história é que eu não desisti, eu persisti. Desistir de muitas coisas, inclusive até para persistir na minha mãe, né, na cura dela e na minha também, porque eu também adoeci. O ambiente é extremamente poderoso. Hoje a gente sabe disso. Antigamente a gente não sabia, o estudo da epigenética mostra isso pra gente, né? Então, falando um pouquinho até da Aham. trajetória profissional, eu fiz educação física, eu sempre fui atleta, bailarina, então era o que tinha muita conexão comigo, além da psicologia, que eu já também gostava muito de estudar, e logo entrei no caminho da neurociência e fortemente dentro da programação neurolinguística. Né? Comecei fazendo cursos, um curso aqui, outro ali, e até que eu entrei na SPPNL para viver PNL na pele. Interessante que quando eu conheci a PNL e entrei para a SPPNL, eu sabia que eu queria ser instrutora, que eu queria ensinar para as pessoas. Antes eu me preocupei em viver
mesmo, dentro de mim. Não só saber as técnicas do começo, meio e fim, saber toda a teoria. Porque a PNL, ela é a prática, Sim. ela é a experiência propriamente dita. Então, essa era a minha ânsia no sentido de uma busca, essa era a minha busca. Eu queria, tudo aquilo que estava no papel, tudo aquilo que eu aprendi, eu queria viver na pele e sentir, né? E então hoje a minha atuação é como professora, né, docente de pós-graduação, é como treinadora ao longo praticamente da vida inteira, né, palestrante, instrutora de treinamentos, desenvolvimento comportamental. A parte da neurociência, hoje eu estou na Clínica Pedro Andrade como neurocientista e mentora, então eu treino os médicos, treino o nosso staff, treino os pacientes, né, interajo com os pacientes, mentoro, acompanho, ajudo no processo de reprogramação mental, o que não é terapia, mas é extremamente terapêutico, que é uma função importante da PNL, né? Gerar esse reflexo terapêutico, embora não seja terapia. Além de ter ficado, você foi 15 anos na PNL? 15 anos e meio lá na SPPNL. Quase já uma vida, uma né? Vida. Uma mini vida, uma adolescente. Perfeito. Mas me fala um pouquinho, acho que é importante a gente trazer o que é essa PNL, né? De que fonte essa PNL bebe, o que é esse bicho de 7 cabeças que faz a gente mudar tudo? A PNL, eu acho interessante, porque eu lembro que quando eu fiz minha primeira formação mesmo, as pessoas me perguntavam assim, mas o que é PNL? Eu falava, bom, programação neurolinguística. Assim, Mas o que é isso? Eu brinco, às vezes meus alunos, eles falam assim, eu falo, gente, então o que é PNL? Eles falam, programação neurolinguística. Eu falo, certo, e traduz agora, me explica, né? O que compõe essas palavras, porque o próprio nome da metodologia ensina bastante pra gente, né? Se a gente for pensar em programação, a gente está falando de uma estrutura que acontece sem que eu precise pensar. E de onde vem isso? Vem da nossa base inicial da vida nesse mundo. Então, as nossas programações, elas começam a se formar na barriga da nossa mãe, né? A gente está ali já recebendo uma série de informações e principalmente nos primeiros 7 anos de vida, a gente vai absorvendo, diante da nossa unicidade, o que nos é informado, especialmente através das nossas percepções. Então, como nós estamos com o nosso pré-frontal do cérebro muito imaturo, né, o nosso racional não funciona nesse período, quem funciona é o nosso campo emocional. E ali a gente vai criando sequências para ter resultados. Então isso vai se consolidando ao longo da vida, obviamente, mas nessa primeira etapa da vida, isso é extremamente impactante, é quando nós formamos as nossas principais raízes. Então, o que é certo, o que é errado, o que a gente acredita, o que é regra, como é que eu olho para a vida, quais são as minhas perspectivas diante de uma mesma situação, como eu reajo ao que acontece, porque PNL não é sobre a realidade, é sobre a experiência. Então, isso fala, né? Isso está abarcado pela programação, pelas nossas programações que vão virar os nossos padrões comportamentais, o que a gente acredita sobre quem nós somos e por aí vai. O segundo nome é a parte neuro, né? A parte neuro, ela fala dos nossos 5 sentidos. Tato, paladar, olfato, que a gente chama na PNL de sinestésico, o auditivo, campo auditivo e visual. Então, como que através dos nossos 5 sentidos a gente capta informações do ambiente? É lindo isso, porque fala do seguinte, Gabi, o que eu estou selecionando de informações? E o que eu estou excluindo? Porque quando eu seleciono a informação A, eu excluí as demais. Por que eu estou olhando para cá? E a pergunta por que me remete à minha programação, à base. A parte neuro são esses filtros que já estão estruturados pelas minhas experiências, por essa estruturação de crenças de certo, errado, bom, ruim, por aí vai. Então eu tenho filtros, os meus filtros me direcionam. A gente está no mesmo ambiente, eu estou olhando para cá, você está olhando para lá. E assim, cada um vai ter também uma percepção diferente, determinada do mesmo acontecimento, né? Por conta dos filtros. Eu costumo dizer assim, irmãos gêmeos, né? Estão ali bagunçando, tal, o pai entra e dá uma bronca nos dois,
chega, acabou a bagunça e tal, vira as costas. Um começa a rir e o outro começa a chorar. E aí? Como que você explica, né? Meu Deus do céu, era a mesma situação, o mesmo pai, mas modelos de mundo, embora de gêmeos, possivelmente diferentes na maneira em perceber, ou seja, selecionar informações e, através da percepção, interpretação e atribuir um significado àquele acontecimento. Então não é sobre a realidade em si, é sobre como eu estou interagindo com aquela realidade a partir do meu modelo de mundo, que é único. Embora, por exemplo, nós possamos ser muito parecidas como amigas, convivemos a vida toda, nossa, a gente pensa muito parecido, às vezes a gente vai reagir muito diferente na mesma situação. E a parte da linguística, que é para onde a gente olha. Eu falo, está acima da linha da superfície a parte linguística, considera fatores observáveis. Então, se eu levantar aqui e der um grito, você e quem estiver nesse ambiente vai ver, Marcelo levantou e deu um grito. Sim. Só que a gente não fala isso. A gente fala, Marcelo não está bem. Nossa, Marcelo está com dor. A gente julga e interpreta. A partir do que é grito para você, desse jeito? E o que aconteceu de fato comigo? Não, eu estava emocionada e feliz e eu tenho mania de fazer isso. Mas aí voltando, né, a forma que eu fiz a leitura desse grito, que aí vai influenciar o que eu vou achar e sentir, né? Exatamente. É mais sobre você quando você olha para mim e tira uma conclusão, que é o julgamento. Porque o fator observável é Marcelo levantou e deu um grito. Agora, como você julgou, Marcelo tá com dor, Marcelo tá chateada, Marcelo tá com raiva, né? A Marcele, e aí vai. Ela é agressiva, percebe? Ou pode ser a Marcele tá feliz. A Marcele tá feliz, né? É o julgamento. Então, a parte linguística, ela envolve tanto o que nós falamos, a estrutura verbal, quanto a estrutura do comportamento. Eu posso não dizer uma palavra, mas pelo meu pensamento que está rodando aqui dentro, as minhas crenças, os meus valores, tudo que está aqui submerso, eu nem estou percebendo, nem estou tendo controle disso teoricamente, mas o meu não verbal está mostrando alguma coisa. Está se comunicando com o mundo aqui fora. Ou o meu comportamento, que eu faço e tal, às vezes sem dizer nada. Então, a comunicação vai muito além de palavras expressas. E a PNL, quando eu já fiz o curso, né, e estava até conversando, foi incrível, super recomendo quem tiver interesse. A PNL, ela bebe de várias fontes, né, então ela foi pegando um pouquinho, eu lembro que até o Gilberto fala, né, ele falou assim, a PNL ela não foi criada, né, ela foi pegando as fontes e aí ela fez um compilado ali. Quais são, assim, de maneira bem resumida também, que a gente não vai conseguir pegar um final de semana e colocar em 15 minutos não aqui. Vai dar! Não vai dar. Mas, assim, quais são as fontes que você acha que talvez seja importante a gente destacar aqui? A psicologia e a filosofia, eu acredito que sejam fontes bem conhecidas e importantes que a programação neurolinguística se serviu, né? Gestalt terapia, que foi o início, marca o início da programação neurolinguística, a hipnose, né? Ericksoniana, né? Ericksoniana, sim, que é uma hipnose, a gente chama de hipnose moderna, que fala da linguagem, né, dos modelos de linguagem hipnótica, e não daquela hipnose que a gente assiste na TV, que é a hipnose de palco, mesmeriana, que vem lá do início e tal. Então, a exemplo, né, a gente traz rapport, que é, resumidamente, a maneira como a gente interage e forma conexão com as pessoas, da psicologia. Então, e eu costumo dizer, rapport é a base da PNL. As pessoas terminam a formação em PNL e uma das perguntas mais frequentes é, meu Deus, por onde eu começo a estudar, o que é mais importante, onde eu foco? E eu digo assim, bom, entende o que faz mais sentido para você. A minha percepção é que sem rapport a gente não consegue viver programação neurolinguística. Então vamos explorar um pouquinho mais, que pode ser que essas pessoas estejam um pouco confusas. O que é o rapport? O rapport hoje ele está mais famoso do que um tempo atrás, mas muita gente nunca ouviu falar, Sim. tá? E muitas pessoas também perguntam assim, já ouvi falar, mas não sei direito o que é. Né? Rapport é uma palavra de origem francesa que não tem uma tradução muito certa para o que a gente vive, mas vamos pensar o seguinte, que o rapport ele nos ajuda a
identificar ou estabelecer afinidade, conexão com alguém por similaridades. Então, se a gente se viu agora e começa a conversar e começa a encontrar similaridades da minha vida com a sua, da sua vida com a minha, isso vai maravilhando o nosso inconsciente. Vai trazendo uma espécie de segurança para o nosso campo subjetivo que diz assim, somos parecidos, somos iguais. Se somos parecidos e iguais, eu conheço um pouco de você, você conhece um pouco de mim, estamos seguras nessa interação. Posso confiar. Posso confiar. Então é um senso de compreensão e confiança mútuas num movimento de acompanhar e conduzir. Por que acompanhar? Porque esse é um movimento de validação. Se eu chego aqui e te conduzo, eu coloquei a minha percepção, meu desejo, a minha vontade em prioridade e não você. Se eu quero estabelecer rapport com você, eu vou dar espaço para você. Então eu vou acompanhar a tua postura, eu vou acompanhar o teu tom de voz, eu vou acompanhar alguns elementos que estão presentes no rapport natural. Porque essa é uma informação importante. O que é o rapport natural? É aquele que flui, eu não preciso pensar para ele acontecer. Isso acontece desde que a gente nasce, com os nossos pais, com as pessoas mais próximas, que é um movimento de mimetizar. Aí você fala assim, imitar é de maneira elegante, né? Espelhar, a gente fala. Né? Se a gente for ver na neurociência, a neurociência vai falar literalmente dessa mimetização via neurônios espelho, que é um tipo de neurônio que a gente tem no nosso cérebro que ajuda a olhar para você e reproduzir, se eu estou em conexão com você, os teus movimentos, o que você fala, as tuas palavras, e me aproximar muito de você. Quando eu quero estabelecer rapport com alguém, eu vou usar o que acontece no rapport natural, né, os elementos, similaridades posturais, repetição de palavras, de uma maneira elegante e respeitosa, para gerar rapport com você. Então você é a cliente que eu acabei de conhecer, você é uma pessoa que eu tô aqui, a gente está no mesmo lugar, a gente começa a conversar e eu tenho algum interesse na tua pessoa, para nós sermos amigas, trabalharmos juntas, enfim. Então, o rapport, eu digo que não tem como você aplicar uma técnica de PNL se você não tem essa intencionalidade. E aí tem duas informações importantes sobre o rapport. É uma responsabilidade minha, eu quero estabelecer rapport com você, então eu vou te acompanhar e é uma escolha, não é obrigatório. Você pode escolher com quem você queira fazer rapport, né? Exato. Rapport, o que o rapport pode trazer de melhor numa vida? Porque vamos trazer isso para uma coisa um pouco mais prática do cotidiano, né? Quando a gente fala na área clínica, isso é óbvio, né? Porque você está ali atendendo o paciente, então ele vai confiar em você, ele vai se abrir mais, você vai conseguir ser mais efetivo, né, no seu atendimento. Quando você traz para o convívio familiar, de que forma esse rapport pode melhorar esse convívio? A base do rapport é o respeito. Que pelo nosso modelo de crenças, e entender que essas crenças vêm das pessoas que têm mais impacto na nossa vida, que são os nossos pais, isso às vezes tem divergência entre os próprios familiares por conta de assimilação do que foi passado, até entre irmãos, como a gente falou há pouco, a gente diz respeito às pessoas querendo impor o nosso modelo de funcionamento, as nossas verdades, o jeito que a gente tem de fazer uma coisa ou outra para o outro. Então, isso gera muito distanciamento e conflito. A base do rapport é respeito. Não adianta eu dizer assim, eu quero fazer rapport com alguém que eu não vou com a cara, o santo não bateu, sabe aquela coisa que a gente fala? Não fui com a cara daquela pessoa, mas eu preciso interagir com ela, vou lá fazer rapport com aquela coisa. O que as minhas palavras falam sobre o meu pano de fundo? Sobre o que está acontecendo no meu coração? Eu vou fingir. Eu vou ser estratégica. Vai funcionar? Eu duvido. Você pode ser um bom ator e fazer com que essa pessoa entre um pouco na tua conversa, mas essa intenção que deveria ser genuína dentro do seu coração, não estando presente, chega para o inconsciente do interlocutor. O Robert Dilts, que é um grande nome da programação neurolinguística, ele nem fala rapport como uma ferramenta, ele fala como um resultado, que pura e simplesmente acontece. Então, se eu tô aqui dentro carregada de emoções que não são apoiadoras para essa interação, eu não vou chegar com respeito até essa pessoa, eu tô ali me martirizando por dentro, num diálogo interno desfavorável,
e eu vou fingir, eu vou simular. Como eu disse, posso ser uma boa atriz, mas o inconsciente do interlocutor está percebendo. Eu digo assim, a comunicação ela é preponderantemente subjetiva e não objetiva. Então, às vezes, a gente se engana que pode enganar alguém. E isso é tóxico para mim e para o interlocutor. Então, se você quer estabelecer rapport com alguém que tem conflito, trabalha antes de fazer qualquer movimento e qualquer construção para gerar aproximação e conexão dentro do seu coração. A base. Eu respeito que essa pessoa é diferente de mim. Porque o afastamento e as esquivas humanas entre as nossas relações vêm por diferenças. Sim. Então, nossa, essa pessoa não gosta do jeito que ela fala, não gosta do jeito que ela pensa. Então, a tendência é a gente se afastar, se esquivar, né? Se proteger. Então, antes de qualquer coisa, trabalhe a sua intenção genuína em querer se aproximar, porque aí a verdade vai aparecer. Olha, eu sei que a gente tem conflito há muito tempo, a gente tem um desafio de comunicação, mas eu quero entender melhor o que você propôs nesse projeto. E eu vou encontrar similaridades, porque às vezes eu estou focando nas diferenças e a gente está só se distanciando. Se distanciando. Eu quero trazer uma coisa que a Marcele usou aqui, ela até fez um mas, que eu acho muito interessante. Quando eu fiz o curso, né, de PNL, a gente sempre usa o mas quando a gente quer invalidar uma coisa antes, né? Isso. E justamente foi o que ela fez agora, né? Os nossos conflitos, né? Mas vamos dar um jeito de ajustar isso. Usamos uma conjunção adversativa em favor da comunicação, né? Porque é interessante quando a gente aprende o mas, não sei qual foi a percepção que você teve, mas a gente tem uma certa impressão, possivelmente, de que não é mais para usar o mas. Eu tive essa impressão no começo e aí depois eu falei assim, não, na verdade não é para não usar, é para usar ele de maneira estratégica. Exatamente, perfeito. Perfeito, é isso. Porque, vamos lá, o que eu quero fortalecer e o que eu quero diminuir na minha comunicação? Porque normalmente a gente usa o mas de maneira desfavorável nas relações, né, nas interações. Eu vou muito para treinamento corporativo, né, treinar pessoas, líderes e gestores e tal, equipes de um modo geral. E a gente faz algumas simulações do dia a dia. E aí a gente coloca as pessoas para conversarem. E o que aparece de mas é uma chuva de mas. Ai, que interessante o que você falou, mas o interlocutor já percebe que esse interessante foi só um entorno de validação meio que falso. Mas, e aí eu falo uma coisa oposta ao que eu acabei de validar, né? Então, as pessoas, elas têm uma esquiva natural ao mas sem perceber, porque a gente é pouco ou quase nada consciente do que a gente está falando. Quando a gente está se comunicando, a gente está no 95% do piloto automático. A não ser que eu esteja numa conversa muito programada e tal, eu estou mais atenta, provavelmente. Mas no fluxo do dia a dia, você vai falando e não percebe, né? O que realmente você tá... A gente não tem escuta. Exatamente. Calibrada, né? Para a nossa própria percepção. Às vezes alguém fala assim, né? Você ouviu o que você falou agora? Você nem lembra. Nem lembra. Eu falo isso, eu escrevo muito nas minhas sessões e eu pergunto para os pacientes, ou depois... 3 linhas abaixo, alguns minutos depois, você percebeu o que você falou agora há pouco? Ou a pessoa acabou de falar, disse assim, repete para mim o que você falou. Aí a pessoa trava assim, já esqueci, eu não sei. Então vou repetir para você. Eu queria que você percebesse o que você falou agora. Inclusive um dos meus maiores treinos na vida para viver profissionalmente o que eu vivo hoje tem a ver com a acuidade auditiva que eu treinei demais. Eu falo que o auditivo, principalmente quem trabalha na área da saúde, ele é muito importante e ele é, assim, eu já tenho um auditivo um pouco mais calibrado, porque, né, tô atendendo e também porque eu faço as gravações, então eu preciso ter uma escutativa, é um skill que eu preciso ter. Mas é difícil às vezes, né? Porque às vezes você tá ali no dia a dia, opa, me perdi. Enfim, faz parte, mas é um processo de evolução contínua, né? De estar sempre aprimorando.
A gente falou um pouquinho da PNL nessa questão mais de comportamento, né? Na questão mais de explicamos o que é PNL. Eu queria trazer ela na questão mais de autoconhecimento. Que eu acho que é interessante a gente trazer isso, para não ficar muito naquela coisa, PNL é só usar no mundo corporativo, na comunicação e como melhorar a sua comunicação. Vendas é muito usado também em vendas, liderança, sim, né? Mas eu vejo a PNL como uma ferramenta muito poderosa para o autoconhecimento. Então eu queria trazer um pouquinho disso para a nossa entrevista. Maravilhoso, eu vou pegar até um gancho do rapport. Com certeza. Porque quando a gente pensa em rapport, nós estamos pensando no outro, exatamente, lá de fora. Qual que é o rapport mais desafiador que existe nesse universo? Com nós mesmos, né? Essa aluna aqui de PNL, ela é incrível, maravilhosa. Olha, você ganha uma estrelinha. Ganhou estrelinha dourada, acho que umas 3, viu? O rapport mais desafiador é conosco. A gente não lembra que a gente se desconsidera tanto. A gente nem percebe. Porque a gente tem uma relação tão íntima e às vezes ela foi construída de um modo tão desleixado. A gente se preocupa às vezes muito mais como nós vamos tratar as outras pessoas, em tratá-las bem, do que a maneira como a gente vai tratar a nós mesmos, no nosso campo interno. Todo mundo conversa, tem conversas internas. Todo mundo ouve vozes internas. A gente só não sabe muito identificar o que é isso, né? Quando alguém pergunta, você ouve vozes? É meio estranho, né? Que vozes ouço, mas que mais, né? Então, parece uma coisa meio patológica. E falou assim, sim, e quantas vozes estão falando aí dentro de você nesse momento? Tem um monte de informação. Tem muita gente, às vezes, falando aqui dentro. Mas quem são essas Marceles que estão falando, às vezes parece que ao mesmo tempo, e às vezes não estão só falando, estão brigando, estão discutindo, estão de mal. Tem algumas Marceles que foram desativadas, não sei por que outra Marcele aqui dentro. Qual é essa dinâmica do mundo interno? Isso é puro autoconhecimento e do mais profundo que a gente pode ter, acredito eu, sabe? Dentro de tudo que eu já estudei ao longo desses 21 anos, e até mais, né? Que eu comecei muito antes da minha carreira profissional. Então, espera. Aí a gente leva um choque de realidade. Eu não me conheço muito bem. Só para você ter uma ideia, Gabi, muito do que eu ouço hoje de pessoas muito intelectuais, com poder aquisitivo alto, muito estudadas e tal, curiosas, leram já um monte de livros e não sei o quê, fizeram trilhões de cursos, viajaram para tudo que é lugar, ou seja, se abasteceram muito de experiências diversas, de informação e tal. E o que você gosta de fazer? Comer? Dormir. Pode ser? Eu digo não. Não vale, isso aqui não vale. As pessoas não sabem falar sobre o que de fato é importante para elas. Porque elas se ouviram muito pouco, se validaram muito pouco. Então, isso é uma preocupação para mim hoje, não só hoje, acho que ao longo da minha jornada inteira, mas é muito consciente e muito claro para mim que nós estamos distantes de nós. Até porque partes nossas, nos impactos da nossa jornada até aqui, como traumas, eventos desagradáveis, frustrações, nós fomos ficando parados aí. Partes de nós foram ficando paradas ao longo do tempo através da nossa emoção, das nossas emoções. Então, às vezes o que as pessoas sentem muito é um vazio. E a gente tem uma tendência de buscar o preenchimento do lado de fora, de N formas. Às vezes boas, às vezes nada boas. O fato é que nada para o que depende do teu preenchimento com você, com as tuas identidades aqui, com os teus papéis, vai suprir, né? Ou vai ser suficientemente bom para te fazer se sentir abastecido ou abastecida daquilo que você precisa. Então, hoje nós vemos, e na vida clínica inclusive, muito adoecimento. E quando a gente vai tentar usar o que a gente tem para que essas pessoas pratiquem, cumpram diariamente protocolos nutricionais, vai praticar exercícios físicos,
E aí as pessoas não consigo. Mas por que eu não consigo? Porque falta uma base emocional, falta um porquê, um sentido maior para esse movimento. Então, o rapport, ele é fundamental para o autoconhecimento. O rapport comigo. Esse estado de observação, de encantamento pelas minhas qualidades, de acolhimento dos meus gaps, né, daquilo que eu vejo como pontos de melhora, que a gente chama de defeitos, né, eu não gosto dessa palavra, porque seja gente, né? Mas tem uma conotação, né, negativa, sendo exato. que, né, não é bem assim. De incompetência, né, sei lá. Exatamente. Então, esse movimento, eu digo, eu já desisti, eu já sei que ele não tem conclusão, ele é eterno, o do autoconhecimento, e é sempre nesse movimento amoroso. Eu disse assim outro dia numa mentoria, às vezes a gente vai ser um pouco mais duro com a gente, mas é aquela dureza de alguém que te ama e que vai te puxar e que vai estar ali. Agora você vai dizer não para você, porque para as tuas malícias, né, no sentido de, vou procrastinar. O Richard Bandler, inclusive, que é um dos criadores da programação neurolinguística, ele fala assim, se você é um bom procrastinador, você é excelente nisso, começa a procrastinar em seu favor. Como é que é isso, né? Como é que a gente procrastina em nosso favor? Sabe a dieta que você ia furar? Procrastina furar a dieta. Exatamente. Sabe a discussão que você ia arrumar? Procrastina arrumar essa discussão com o seu marido, com a sua esposa, né, com o seu filho. Preserva o teu estado interno. Seja inteligente com aquilo que aparece em você. Então, normalmente, a gente se aponta. Eu sou procrastinadora, que horror, isso é péssimo. Eu sou aquela minha maior crítica. Mas como é que eu posso usar aquilo que está em mim em meu favor? É sobre isso, PNL. É sobre nós usarmos todos os elementos que estão disponíveis, estão funcionando em nosso favor, até para transformar isso de maneira mais gentil, né? Eu acho esse rapport consigo mesmo é muito importante até mesmo para o silenciar, né? Porque às vezes a gente, foi que nem você falou, a gente começa a colocar, às vezes tem uma situação dentro da gente que não está bem resolvida e busca de maneira do externo para tentar silenciar, para tentar não olhar aquilo. Quando você entra em rapport consigo mesmo, você precisa se conectar com aquilo que às vezes você não está muito afim, mas que é importante, né? Exato. Eu não quero ouvir sobre mais essa voz falando daquele episódio ruim. Eu não quero mais sentir essa angústia. O que é essa angústia que eu sinto? Ela é vista como uma vilã, mas ela é uma mensageira generosa do teu campo subjetivo. O que é uma febre? É gostoso sentir febre? Não. É ruim sentir febre. Mas a febre não é importante? Para quê? Para você entender, ter consciência de que tem algo de errado com a sua fisiologia. Você precisa tomar alguma medida. Você precisa cuidar disso. As febres emocionais são essas emoções que a gente xinga, fica com raiva da emoção, que a gente quer refutar, que a gente quer arrancar de dentro da gente. E essa é a pior maneira da gente lidar com emoções que não são as que a gente mais gosta de sentir. Se você olhar os filmes lá, as duas versões do filme Divertidamente, tem mais emoções boas ou ruins? Tem alegria. E o restante? Inveja, medo, nojo, raiva, né? Tédio, vergonha. Peraí, por que os filmes apresentam, então, essa avalanche de emoções que não são tão agradáveis ou nada agradáveis de sentir e coloca somente a alegria como emoção positiva? O que parece para mim, né? Uma leitura que eu faço? Nós conhecemos muito mais as emoções negativas porque elas nos impactam mais. Isso, sob o ponto de vista do cérebro, é muito real. Né? Uma dor dilacerante de algum evento que eu tive, ela vai me impactar demais, ela vai marcar, vai ressoar às vezes muito tempo na minha vida porque eu não digeri, não assimilei, não absorvi e lidei, aprendi a interagir com aquela dor. E uma emoção positiva, mas quais são as emoções positivas boas? A gente não tem nem inventário internamente sobre essas palavras. Alegria e felicidade, contentamento, que mais? Paz, amor, plenitude, gratidão. O que mais? Compaixão, empatia. Então falta em nós um repertório linguístico
apoiador sobre as nossas emoções. E que a gente o campo não está aberto para a gente olhar para isso. A gente nem sabe, ninguém nos ensinou. Então a gente fica travado no meio do caminho. E focando muitas vezes, até por essa bússola, esse movimento sistêmico que me oprime, a trazer revelação para aquilo que não é bom. Trazer atenção, muito mais atenção para aquilo que não é bom. Então a gente perde espaço de ampliar, de potencializar. A gente fica recolhido, com medo do medo. Acho que é interessante a gente trazer essa questão do medo, porque, pelo menos quando eu fiz o curso, né, da PNL, a PNL ajuda a gente a lidar com esse medo, né? Com certeza. E aí existem técnicas, né, específicas que é para o medo. E aí, quando você se liberta desse medo, você consegue seguir a vida, né? Você consegue atingir né? Trazer para o mundo que você veio trazer. Você não está mais tão limitado para aquilo, né? Não tem paredes que te prendam ali. Sim. É como se você quebrasse paredes, né? Isso, ou pintasse as paredes de outra cor. Porque nenhuma parede, ela é levantada à toa. É importante que essa parede esteja aqui, né? Alguma função ela tem. Então, a gente não derruba qualquer coisa e se vai derrubar, ou reestruturar, ressignificar, reconstruir. Então, a PNL ensina pra gente uma linguagem mais amorosa com o campo subjetivo e com a Marcele que levantou aquela parede. Porque ela tá lá assim, ó. Como assim? Do nada? Como vai tirar a parede que eu construí? Então, lidar com esses movimentos, até das nossas crenças, do que está muito arraigado, raízes profundas, é um movimento de muito cuidado, de muito acolhimento, de muita compaixão. Se a gente for pelo simples, a maior parte das coisas vão nesse entorno. E aí, você fala do medo, às vezes a gente julga mal o medo, assim como a gente julgou mal a angústia, ou a gente julga mal a inveja. Qual é a função, né, desses sentimentos, dessas emoções? É nos proteger? É nos alertar de alguma coisa? É mostrar que nós temos uma vulnerabilidade ou uma necessidade latente de um gap do passado? Como é que a gente se trata diante desse medo? Ou como a gente identifica que é um medo imaginário ou um medo real e efetivo que eu devo me defender? O medo imaginário, eu digo que a maior parte deles a gente nunca vai viver. Mas a nossa mente, ela constrói filmes de terror pra quê? Porque ela tá nos sabotando. Não existe autossabotagem. Olha, mais uma estrelinha. Estrelinha ganha? É uma proteção. Uma estrelona agora. O que é? E todo mundo se defende, se diagnostica. Eu me saboto. Eu também. Puxa, aí virou conformidade social quase, né? Maravilhoso. Você até pensar, eu tô doente. Eu também, com remédio você tá tomando. Então tá, que alívio saber que você também tá doente, assim como eu. Que coisa, ufa, tô até melhor, né? Porque essa autossabotagem fala assim, tem um sabotador dentro de você que quer acabar com os teus planos, com os teus objetivos e tal. E eu sempre falo assim, como é que é trabalhar do lado de alguém, de uma pessoa que alguém te contou que é um sabotador, que tá te sabotando? Desesperador, né? Sim. Como é que você vai viver naquele ambiente? Agora traz isso pra dentro. Você nomeia alguém que está tentando te proteger de alguma coisa, ou te trazer uma informação importante como sabotador? Muito injusto, não é? Sim. Como é que você vai conviver com você? E aí você fica com raiva, né? Com raiva de você mesmo. Olha que coisa. Não tem nem amor, né? Você fica com um sentimento que te drena energia, que te inviabiliza uma comunicação e uma relação intrapessoal mais eficiente, mais efetiva, amigável, apoiadora. Na PNL a gente sempre pergunta de duas maneiras, assim, ó. Isso que eu estou significando, o que eu estou fazendo comigo, a maneira como eu estou me comunicando comigo, me apoia em direção aos meus objetivos ou me afasta do que eu quero? Te afasta do que você quer, então tá te ajudando? Não. Tá sendo bom? E considera que isso é
uma proteção, é uma forma de você se defender de algo que você já passou, que gerou um trauma, que, né, te marcou negativamente. Considere que eu digo assim, ó, Gabi, toda comunicação, toda emoção, ela é legítima. Acolhe, não empurra para debaixo do tapete, não. Sabe? Pede licença, às vezes, porque você não vai conseguir interagir com essa emoção. Mas marca um horário para conversar com ela. Quando ela vier, abre a porta, convida ela para sentar e oferece um chá. Tem uma técnica, né? Que é assim, ela já tá falando as técnicas de uma maneira, né, sem você perceber. Do nada, pro teu inconsciente, diretamente daqui para o seu campo. Você já está sendo trabalhado sem saber. E nem tá sabendo. Eu sei porque eu sei, né, da técnica. Eu sei porque eu sei. Mas eu quero trazer só um pouquinho da minha experiência, né, quando eu fiz o curso, que eu acho que é até importante pra gente poder, né, deixar um pouquinho mais prático aqui, né, pra não ficar... Porque eu entendo, né, então eu sei o que é PNL, né, mas o que foi que eu senti quando eu fiz o curso, que a PNL me deu ferramentas para eu saber lidar com as minhas emoções. Eu acho que isso pra mim foi o que mais marcou. Então, por exemplo, quando eu sei que eu tenho uma emoção que eu tô muito ansiosa, ou eu tô, assim, a gente tem, né, nossos altos e baixos, que é normal, todo mundo, às vezes com mais frequência, menos frequência, mas o que eu senti, que a PNL me deu a ferramenta para eu poder lidar com aquele estado que eu estou e como sair dele de uma maneira que eu consiga não sair, fugir, colocar embaixo do pano, mas que eu consiga trazer ele como um ensinamento, como é que eu vejo? Um aprendizado, que eu consiga trazer um aprendizado daquela situação. Então tem várias ferramentas que eu no caso aprendi, né, que todo mundo que faz o curso vai aprender. Aí tem ferramentas que é essa que ela acabou de aplicar e todo mundo sem vocês saberem. Discretamente aqui na nossa conversa. Que é a ferramenta para você lidar com essa emoção, né? Aceitar, né? Seja muito bem-vindo e por aí vai. A ferramenta do rapport que eu achei sensacional, ainda mais para mim, que na prática clínica funciona super bem. As ferramentas também que eu achei incrível, Godiva, Swish, eu achei super incrível, que aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre essas ferramentas, mas são ferramentas que estão mais ligadas da mesma maneira que você entra rapidamente num trauma, ou num processo, ou numa mania, você também sai disso rapidamente. E isso eu achei incrível. Então me deu flexibilidade para lidar com várias situações, com várias emoções no dia a dia. Eu não sei se a PNL foi inventada nessa intenção. Mas que tá dando certo, tá, né? A PNL, quando ela inicia, Richard Bandler, John Grinder, eles querem saber qual a diferença que faz a diferença entre pessoas comuns e pessoas que se sobressaem. Então, existem pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, mas ela não aparece, não tem destaque, ela não tem resultados extraordinários. E tem outra que, meu Deus do céu, como é que você faz isso que você faz? Então a PNL ela é muito estudo do como a gente pode fazer alguma coisa. Às vezes a gente sabe o quê, mas a gente não sabe como. E aí trava, e aí tudo para, né? Então, quando a gente pensa nessa prática, porque a PNL, como eu disse no início, ela é muito prática, ela é vivencial, e eu gosto até quando eu estou ensinando as técnicas para as pessoas, de lembrá-las o seguinte: você não precisa decorar essa técnica do começo até o fim, porque é muita informação nova. Muita coisa, muita né? coisa, muita coisa. Então pega, às vezes, o cerne da técnica. Faz uma pergunta para você, né? Justamente para isso, para que você ampare o teu emocional e você tenha um resultado que te apoie, né? De acordo com os teus objetivos, de acordo com o que você deseja alcançar. Então, pensar em como lidar com a gente e aplicar em nós algo estratégico, eficiente, amoroso e transformador é o que todo mundo quer. Só que a PNL, ela vai olhar para o que está submerso. Qual que é o nosso hábito? Olhar para o comportamento
e para o que foi falado e julgar isso, porque são fatores observáveis. Mas o que não é? Então, a gente precisa parar de olhar um pouquinho para o resultado das coisas e entender onde elas começam. Elas começam na causa, não na consequência, né? A gente olha para a consequência, para o sintoma. A gente precisa olhar para a causa. E a causa, ela antecede um caminho que a gente fez. Então, tudo é pelo onde é que você está, onde você quer chegar. Estado atual, estado desejado. A gente não aprende muito mapear isso, entender isso. A PNL tem uma técnica, uma estrutura todinha maravilhosa para a gente seguir o começo, meio e fim, olhando para o que a gente não olharia, para detalhes, e fazendo verificações, para entender mesmo se o objetivo que a gente disse que a gente quer é o que a gente quer. Então tem muita coisa aqui dentro da gente que a gente não está percebendo. E a PNL ela vai justamente nos ajudar a olhar para o que está inconsciente. Porque é sobre isso a PNL. Então a PNL começa com a observação. Então o Richard Bandler, como estagiário do curso de psicologia lá na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, ele começa a olhar os arquivos do Fritz Perls, que foi quem iniciou a gestalterapia, né, estruturou e tudo mais, e ele começa a observar e ver os resultados incríveis que ele tinha com os grupos terapêuticos dele, e ele começa a reproduzir os comportamentos, né, do Fritz Perls. Fritz Perls tinha acabado de falecer, e ele cria um grupo terapêutico. E ele começa a reproduzir a parte externa do Fritz Perls, então ele imita o charuto, a barba ele deixa crescer, o sotaque alemão e tal. Incrível. E aí ele começa a ver os resultados sendo muito incríveis. Mas ele se dá conta nesse movimento de observação e prática terapêutica que não é isso que vai fazer a diferença. E aí é que vem o princípio da modelagem. Espera, o que o Fritz Perls pensava quando ele estava com seus grupos terapêuticos? O que ele acreditava sobre as pessoas que estavam diante dele com problemas aparentemente impossíveis, que já tinham sido considerados impossíveis por outros terapeutas? Como é que ele usa a comunicação dele, as palavras, a linguagem? Então ali foram formatados, estruturados os padrões de linguagem, né? São 9 aproximadamente, né, que a gente identifica, que denotam limitações. Então a PNL ela é muito incrível para identificar onde é que está o problema no teu campo subjetivo. Quais são as sequências que você está fazendo para ter esse resultado que você não gosta? Quais são as possíveis novas sequências que você pode criar? É como se fosse um Waze mental, né? Que tem o endereço onde eu estou, sem o endereço onde você está, o Waze não funciona, percebe? O endereço onde você quer chegar. O endereço, se você só tem o endereço onde você quer chegar, mas não tem a tua localização atual, não tem como você ir. E vice-versa. Se você sabe onde você está, mas se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E aí você chega uma hora que você está sem sentido pela vida. Então, de modo prático, a gente vai pegar algumas estruturas, né, das técnicas ou as ferramentas para olhar para dentro da gente, para ressignificar, por exemplo. Então, eu vivi uma coisa no passado muito desagradável. Que significado eu atribuí? Foi um significado ruim? Aquilo vai ficar, eu vou arrastar aquele lixo a vida inteira, né? Deixa eu atribuir um novo significado a esse acontecimento, né? Isso também pode significar que, né? Essa pessoa não falou comigo, ela não gosta de mim. Então eu atribuo um significado. Não fala comigo, não gosta de mim. Mas isso não é verdade. Como eu me sinto? Isso pode não ser verdade. Pode ser? Pode. Se eu não fui conversar com a pessoa, ela pode até estar mentindo. Falar, não, imagina, que isso? Te amo. Te amo, ó. Mas, se não é desse jeito, o que a gente vai buscar fazer? Atribuir um novo significado, porque o que importa é como isso vai ficar aqui dentro de mim, passeando aqui, rodando. Se eu significo de um jeito ruim alguma coisa, essa pessoa não fala comigo, ela é tímida. Entendi. Essa pessoa não fala comigo, ela é menos comunicativa do que eu. Entendi. Essa pessoa não fala comigo, ela está preocupada com outras coisas. Legal. Essa pessoa não fala comigo. E por aí vai. Outros significados que me apoiem. Essa é uma base bem importante da PNL, inclusive é sobre um dos primeiros livros que eu li, que é o Ressignificando, do Richard Bandler, que na verdade nem são livros, são seminários transcritos,
e que, puxa, eu fiquei maluquinha quando eu li, né? Eu falei, que incrível isso aqui. Com 14 anos. Com 14 anos, gente, que legal. Mas peraí, deixa eu entender, sabe o que eu fazia? Eu tenho essa memória como se fosse hoje. Eu voltava as páginas. E eu li os livros muito rápido, hoje eu demorei muito para ler, porque eu ficava voltando, eu falava, peraí, deixa eu ver se eu entendi esse negócio, né? E realmente era um desafio entender, se vocês, qualquer um de vocês pegarem lá o Ressignificando, ou o Sapos em Príncipes, você vai falar, o que esse cara tá falando, meu Deus do céu, né? Então, tem muitas formas da gente usar a PNL. Eu sempre digo, vá pelo caminho mais simples. A gente tem lá a estratégia de criatividade Disney, por exemplo, para realizar o que você quer. Às vezes você vai identificar que você precisa trabalhar mais o teu sonhador. O teu sonhador está dormindo, você calou a área criativa do teu cérebro e ficou só no racional, no que é palpável, né? Ou na crítica, ou só na produção das coisas, no fazer. E o sonhador foi desativado, né? Tá lá, fica aí quietinho, não abre a boca, que esse negócio é muito romântico, muito, né, sem consideração concreta. Não, então, puxa, não preciso fazer toda a sequência da técnica, mas entendo que eu preciso cuidar mais do sonhador que existe em mim. Quantas vezes os meus sonhos foram trancados numa gaveta que eu esqueci que existe e tô frustrada porque eu não realizei o que eu queria ou não vivo o que eu gostaria. Eu quero trazer que a gente tem alguns relatos lá no grupo quando eu fiz, né, o curso. Um dos relatos foi de um dos alunos que ele tinha muito medo de falar em público e aí ele criou uma âncora. Eu tenho a minha. Estou com ela, inclusive. Mas ele criou uma âncora e ele conseguiu dar a palestra. Ele foi chamado depois para dar essa palestra novamente em inglês, né? Ele conseguiu perfeitamente. E aí a empresa, né, deu uma gratificação para ele e ainda chamou ele para dar outras. Então, ele ficou realizado. Para quem não conseguia nem falar, então ele falou assim, eu criei a âncora e super serviu, assim, funcionou de verdade. A Marcele pode fala um pouquinho de âncora, só para eles entenderem o que é. Eu acho incrível, eu tenho a minha âncora e ajuda muito. Então, fala um pouquinho, vai você que vai só explicar melhor. As âncoras, elas são disparadas por estímulos, né? Que a gente recebe, então pode ser, eu estava vindo para cá e o trânsito parado e uma ambulância, e aquele som da ambulância. Quando provavelmente o motorista da ambulância vê que ninguém sai da frente, ele coloca um outro som ainda mais forte. E naquele momento eu me lembrei o quanto isso é uma âncora. Se você ouvir o som de uma sirene, a tendência é de você se mexer. Por quê? Qual é a informação? Tem alguém correndo risco de vida, né? E eu sempre, quando eu ouço a ambulância, eu sinto dentro de mim uma agitação imediata, que é o quê? Marcele, faz alguma coisa para sair da frente, faz a tua parte. E se alguém que tá na tua frente tá fazendo, já dá uma buzinada para essa pessoa fazer a parte dela também. Então essa é uma âncora muito universal, bem significativa, que gera uma resposta dentro da gente e uma ação. Se você está nos Estados Unidos e você vê uma bandeira do Brasil, né, você está... Eu falei então de uma âncora auditiva, né, que é o som da ambulância. Eu estou falando de uma âncora visual agora. Aquilo te dá uma sensação. Estou em casa, né? Exatamente. Estou acolhida. Ai, tem alguém também que é brasileiro. Exato, essa é a minha identidade. Eu sou brasileiro, né? E tem a âncora sinestésica. Aquele cheiro do bolo de vó, né? Que a gente... O cheiro da mãe, tem mãe que usa um perfume sempre aquele, você sente aquele cheiro bem, né? A memória dela. O cheiro do perfume do primeiro namorado, da primeira namorada, né? Que às vezes passaram-se anos e você pensa assim, gente, eu conheço esse cheiro, né? Porque marcou muito toda aquela experiência. Então, criar âncoras apoiadoras, né? É fundamental, que são gestos, objetos ou imagens, né? Ou frases. Então pode ser que você tenha uma frase que seja uma âncora antes de você começar os teus atendimentos, né? E aí você fala aquela frase para você, é uma âncora auditiva. Porque as âncoras, elas estão completamente relacionadas aos nossos sentidos.
né? Ou você vê uma imagem, quando você abre o celular, tem uma foto ali de um lugar que você foi e amou, de um lugar onde você quer ir. Isso te lembra dos teus sonhos, de todos os esforços que você está fazendo para conseguir aquilo que você quer, né? Então, as âncoras, elas são isso, são aqueles gatilhos que vão nos levar a algum lugar. Quem assistiu o filme Ratatouille, acho que a maior parte das pessoas, né, não gosta muito desse filme, muito bonitinho e tal, tem a cena do crítico de gastronomia, que ele tá lá avaliando umas das últimas cenas, e que o chefe traz o ratatouille para ele, e quando ele coloca na boca, aparece a imagem dele quando criança, na infância. Ele tá naquele momento, mas a mente dele, por aquele estímulo, foi levada a um lugar do passado, afetivo, positivo, e aí ele começa a comer, mas ele está num outro estado interno. Então, as âncoras, elas modificam o nosso estado interno, de maneira positiva ou negativa. A questão é que, na PNL, a gente vai aprender a modificar as âncoras que geraram uma memória ruim, uma impressão ruim de alguma coisa que a gente viveu, e fortalecer ou criar âncoras positivas para nos apoiarem no nosso dia a dia. Então eu vou falar um pouquinho o que serve a minha âncora. Sabe essa âncora aqui que eu tenho? Então, essa âncora aqui que eu tenho é um cristalzinho. Acho que vale a pena a gente trazer até para ficar um pouco mais palpável, totalmente, né, para vocês entenderem. Então, eu me conecto muito com os cristais e o cristal ele me traz uma questão de tranquilidade. Então, quando eu tô fazendo podcast, quando eu tô fazendo entrevista, por mais que pareça aqui, eu fico um pouco nervosa. Mas parece que eu estou super tranquila, estou plena. Partes. E esse cristal, na verdade, ele ajuda justamente isso, para que eu abaixe nessa minha frequência e que eu sinta esse conforto, porque eu tenho uma conexão muito forte com ele e me traz essa tranquilidade. E aí eu consigo trazer esse podcast lindo e maravilhoso para vocês. Inclusive, o que tem nesse objeto de projeção de emoções positivas, percebe? Como você já alimentou. Exatamente. E que significado você atribuiu a esse cristal? Isso. Enquanto você o segura, que é uma âncora sinestésica, enquanto está em contato com a tua pele, com o teu corpo, o que isso gera em você? É como o toque de alguém que a gente ama, né? Quando alguém encosta a mão e você já tem calibrado aquela temperatura, você já sabe quem é, você não tá vendo aquela pessoa, mas você sabe quem é aquela pessoa, você sentiu, né? E aquilo te disparou um emocional. Ou você ouviu uma música, que é muito comum, né? As músicas, os temas de filmes que a gente ouve, a gente, nossa, se a gente tocasse agora aqui a música o hino da vitória, né? Do Ayrton Senna, eu não sei, né, as novas gerações não têm muito essa âncora, mas nós temos, né? Eu tenho, puxa, eu acompanhava ali e tal. Então, aquela música tinha uma identificação muito clara de uma imagem, de sentimentos e de conexão com ganhar um troféu. Então, a gente vai construindo tudo isso na vida sem perceber que está construindo. Então, a PNL, ela mostra pra gente que ela tá em tudo que a gente já faz, em tudo que a gente já vive. É lindo, né? Nossa, lindo demais. E como usar isso a seu favor, né? Exato. Isso que é bem incrível. Teve eu vou trazer, eu tô empolgada de trazer todas as minhas experiências. Teve também uma outra experiência que eu fiz, né? Sim. Que eu fui lá, né, na hora que me chamaram, que foi com a Roberta. Eu tô passando por um processo, né, de engravidar, de ter um filho. E eu tava muito num conflito, né? Depois da gestação, né? Olhar e não me identificar com o meu corpo, porque sofre uma transformação ali. E aí gerava, né, uma sensação de coração acelerado, de medo, de apreensão. E aí eu trouxe isso pro grupo, falei, olha, eu sinto, né, isso. E a Roberta aplicou uma técnica comigo, que era a técnica que você junta os dois, de integração. E realmente funcionou. O que eu senti depois, né, quando teve essa integração, foi uma sensação de alívio, de conforto, de aconchego. E foi muito legal. Então isso me traz até mais paz, assim, no meu inconsciente, no meu subconsciente, na minha vida, para essa nova fase que vai vir na minha vida, né? Incrível. Então. Você sabe que integração de polaridades foi a técnica que foi mais forte para mim, quando eu fiz a minha primeira formação em PNL. Eu fiquei maravilhada. E eu percebi que eu tinha muitas dualidades.
muitas polaridades em muitas coisas. Às vezes eu me dava conta, eu estava completamente dividida, e isso gera uma angústia. Exatamente. Né? O que consiste isso, né? Duas partes de mim que querem coisas diferentes ao mesmo tempo, para a mesma, né? Para a mesma situação, para a mesma busca. E isso divide a gente ao meio, literalmente. Então eu fico incongruente. O que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto e o que eu faço. É diferente, né? São coisas diferentes, né? Às vezes, por exemplo, para emagrecer. Tem muito isso no emagrecimento, né? O pensamento. Vou fazer uma dieta, vou cumprir tudo que a Gabi me passou, vai ser incrível e tal. Eu vou emagrecer, decidi. É no campo mental, tá fácil. Falar também é fácil. Vou falar com o pessoal lá no trabalho, porque assim eu gero, né, uma coisa assim... Um compromisso. Um compromisso, tal. Deixa eu fortalecer o negócio. Então, gente, segunda-feira eu começo aquela dieta, vocês vão ver, olhem bem pra mim, vocês vão ver uma nova pessoa. 2024 já modelo 2025 sendo lançado agora e tal. Né? Maravilhoso. Ótimo. Chega segunda-feira, tá mais frio, tá todo mundo indo pra uma churrascaria. Comer à vontade, o chefe vai pagar, eu nem lembro mais. E aí eu faço aquela montanha, no meu prato quando tem um verdinho ali. Esse é o meu comportamento. E aí, as pessoas começam a olhar e falam, viu, me conta essa dieta aí tua, que isso? Pra onde foi, né? Essa é tua dieta? Dieta de engorda? Eu não tô entendendo. E o resultado, como eu disse né, aqui na nossa conversa no início, é essa estrutura comportamental. Aí eu falo, esqueci. Quando eu me dei conta, o meu comportamental não estava de acordo com o que eu pensei e falei. O que antecedeu ou o que não estava bem ajustado para que o meu comportamento fosse assim? As minhas emoções. Sim. Né? Então, se a minha emoção, a gente precisa entender, sabe, Gabi, que a emoção manda em você. Você pode falar, eu sou racional. Sim, só que não. Né? A gente vai aprendendo pela neurociência que nós somos seres emocionais, não racionais. Racional é um pedacinho da gente, é o último compartimento cerebral a ficar pronto e o primeiro a se deteriorar. Né? Quando o nosso corpo faz algo que eu não queria, você fala assim, não sei por que eu agi assim, eu não queria. Eu estava pensando totalmente diferente e eu fiz outra coisa oposta. O que está acontecendo comigo? Então, o corpo diz assim, eu mando em você. E quem está conduzindo o corpo boa parte do tempo? As nossas emoções. Então, se essas 4 estruturas não estão congruentes, alinhadas, eu estou dividido ao meio, né? É aquela coisa mais ou menos assim, você pergunta para mim, e aí, Marcele, tudo bem? Eu faço assim, tudo. Esse tudo. Ah, tudo bem, tudo bem. O que o meu corpo está falando? Que não está tudo bem. Tá claramente mostrando isso, né? Uma Às vezes você nem percebe. Nem notei. Eu sei, não, tá tudo certo. Aí a Gabi fala assim pra mim, mesmo? Daí eu digo, não é sim, tá tudo ótimo. Não tem uma conversa coerente aqui. Então, esse tudo chegou pra quem de cara? Pro teu inconsciente. O teu inconsciente está lendo a minha emoção, o meu corpo. Enquanto o racional está considerando as minhas palavras. O que ficou mais forte, as minhas palavras ou o meu corpo? Seu corpo. Então, nós somos muito irracionais. A gente vive a maior parte do tempo inconsciente e por não despertarmos a nossa consciência, que está dentro desse processo de autoconhecimento, a gente pode pagar uma conta alta. É que você vai também, eu falo que a gente somatiza também muito, né? Absurdamente. Porque você não tratou aquilo, você não cuidou, não prestou atenção, vai somatizar. E vem as doenças, enfim. Trazendo um pouquinho para a parte clínica agora. Acho que seja interessante a gente trazer um pouquinho disso. Você atende, né? Então, você clinica, né? Você vai lá, atende as pessoas e você traz justamente essas práticas, essas ferramentas de PNL dentro do seu atendimento. Eu assisti o seu curso referente especificamente a neuroemagrecimento, que era mais focado a questão de perda de peso. Algumas coisas que eu quero trazer que eu acho muito legal. Por que não se pode falar dieta? Apesar de você ter falado várias vezes aqui. Mas a gente sabe por quê. Vamos lá, poder
pode, talvez não ajude. Não é? Exatamente. Você pode falar o que você quiser. É verdade. A questão é se vai te ajudar, Uhum. né? Então, a dieta, ela tem, junto com ela, dentro da palavra em si, restrição, proibição. Uhum. Quando quem faz dieta a vida inteira ouve dieta, já dá um... é uma âncora, é uma palavra que é uma âncora, e é aquilo já me carrega de um sentimento de que eu não posso alguma coisa que justamente me dá liberdade. Uhum. Então, se eu vivo já preso em uma série de coisas, me limitando ou restrita na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida pessoal, né, cheia de limites e tal, e eu descubro que liberdade eu tenho quando eu tô na porta da geladeira, quando eu tô como é que fala? Nas gôndolas dos supermercados, né? Ou no armário da minha casa, e lá tem o que eu quiser e ninguém vai me impedir, eu como sim o brigadeiro, eu vou comer tudinho o que eu quiser, ou numa mesa farta eu perco todo o controle e sacio várias fomes que eu nem sei quais são, não é a fome fisiológica, emocional, né? Eu posso, né, brecar ali. A dieta, ela vem carregada com esse conceito. Existem outros também, mas basicamente a restrição. A liberdade, ela é uma das bases, né, do ser humano, um valor dos mais importantes. Vamos pensar assim, claro, cada um significa liberdade do seu jeito. Mas se vamos pensar que ela é uma sensação, preponderantemente eu estou livre, eu faço o que eu quiser, né? Eu estou sendo bloqueada no único lugar que eu tenho essa sensação, não. Então meu cérebro até fala, vai lá, tenta de novo, se esforça, corta tudo, se dedica, é uma coisa mais radical e tal. Mas quando o meu corpo vai ver, eu estou numa abstinência dos doces que eu comia, e aí eu falo assim, isso não é pra mim. Então, o que está carregado nessa palavra? O quanto eu vinculei essa palavra com insucesso ao longo da minha vida. Às vezes dieta do sol, da lua, do mar, da pedra, de tudo, né? E não é pra mim. Eu fui incompetente, eu não tive sucesso, eu crio uma aversão. Então, as palavras, elas têm poder. Eu digo que as palavras são programações. Dependendo da maneira como eu vou usar uma determinada palavra que está cheia de significado ruim com o paciente que está ali na minha frente, eu estou, sem perceber, remando contra a maré dentro daquilo que eu quero e que o paciente veio buscar. Então, a gente vai... o que eu faço, né, diariamente com as pessoas que eu estou apoiando dentro dos tratamentos médicos, na mudança do estilo de vida, no emagrecimento, a gente tem N casos lá na clínica, que eu apoio os médicos, os terapeutas e tudo mais, é justamente identificar que linguagem está ali, o que eu vou falar, que vai falar com o inconsciente dessa pessoa. Né? Então, vamos perder peso? Perder é aversivo, o cérebro não quer perder nada, nem gordura. Exatamente. Perder, opa! E como é que fica aquela célula de gordura? Cheia de memória. Ela diminui de tamanho, mas ela preserva a memória porque ela quer o quê? Recuperar o que ela perdeu. Então é todo um processo que envolve não só camadas conscientes, racionais, tecnológicas, envolve um monte de informação subjetiva, né? Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a maneira como a gente coloca o objetivo, eu não quero mais engordar, parece que é um objetivo, mas na verdade você está falando da sua dor. E de maneira desfavorável, onde quando você falar o que você não quer, você está colocando atenção justamente nisso. Não quero mais engordar. Percebe como é diferente? Eu quero emagrecer e manter. Porque o manter no emagrecimento é o que falta. E fica positivo também, né? Exatamente, fica afirmativo. Porque, veja, eu não quero mais engordar, não é positivo? Eu não quero mais engordar, mas não é afirmativo. Né? São detalhes que a gente vai lapidando. Então é afirmativo dizer, eu quero emagrecer. O que eu sim quero é isso. Legal, como é que eu faço então? Qual é o caminho? Como funciona para mim? Porque o lindo da PNL é que como vai funcionar para mim? Eu posso modelar, que é o que Richard Bandler e John Grinder fizeram lá com Fritz Perls, com Milton Erickson na hipnose, com a Virginia Satir na terapia familiar. Eu posso usar a modelagem para qualquer coisa.
Então deixa eu ver alguém que tinha o mesmo problema que eu e que teve sucesso. O que essa pessoa fez? Como ela interagiu com o plano alimentar novo, com a reeducação alimentar? Como essa pessoa interagiu com ganhar massa muscular, né? Se tornar mais saudável, eliminar gordura. Eu também não sou muito fã da palavra eliminar, não, tá? Ela é meio disfarçada, na minha opinião, mas enfim, tudo bem, né? Ou modificar a minha composição corporal. Ampliar esse repertório linguístico vai dar mais subsídio para a prática clínica. Muito mais subsídio. Mas antes o profissional precisa desenvolver a acuidade da escuta. Precisa desenvolver muito para perceber quais são os padrões de linguagem mesmo que remam contra a maré nesse movimento de avanço e não de retroceder. Quando você fala na PNL para a prática clínica, o que você falaria que são as técnicas ou que o profissional teria que prestar mais atenção? Tudo bem, eu sei que, né, o ideal seria fazer o curso, né, de ter todo... mas para o profissional, para ele ficar mais atento, o que na PNL ajudaria mais esse profissional? A ser efetivo, né? Acredito na conduta. E o que mais? A conversa interna dele. O diálogo interno que ele tem quando ele está diante do paciente. Às vezes eu estou diante de um paciente já invalidando ele aqui, tipo, meu Deus, que absurdo. Ah, sim. Faz aquela cara, né? Ele não ouviu o que você falou. Conscientemente, ele ouviu da pior maneira. Muitas coisas hoje, Gabi, eu tenho trabalhado com as pessoas, com os meus mentorados e tal, no sentido de você tá olhando para alguém, que é a pessoa que você mais ama, às vezes é o teu filho. O que você tá pensando quando você olha para ele? Ele é um atrasado, ele é um incompetente, ele não consegue nada do que ele quer. Você não precisa falar. Só o jeito que você olha, com esses pensamentos, já chegou para ele. Então, a gente precisa olhar para dentro e entender o que do meu diálogo interno tem muito mais a ver comigo do que com a pessoa que está aqui na minha frente. O quanto eu estou me limitando ao ouvir isso que eu chamo de absurdo que essa pessoa está falando, que essa pessoa está falando é legítimo. No mínimo, eu preciso respeitar e acolher. Eu ouço muitas pessoas falarem de coisas muito sérias sobre si mesmas, coisas absurdas que seriam julgadas dessa maneira, e que eu aprendi que é só uma informação para eu trabalhar, que é legítimo o que aquela pessoa está trazendo, e que o que falta é acolhimento. Então a PNL, ela busca suspender julgamentos e trazer um olhar de acolhimento. Eu posso não concordar com aquilo que o paciente está falando, mas está nele. E é informação para o meu trabalho. Eu digo assim em conflito, só para fazer um paralelo. Essa pessoa é muito difícil de lidar, né? Porque nunca sou eu a difícil, é sempre o outro que é o difícil de lidar, né? Eu sou sempre ótima, incrível. Não é assim que a gente faz? Aquela pessoa muito difícil e tal. Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que falta você desenvolver em você para interagir melhor com pessoas que apresentem esses comportamentos que você significa como difíceis? Traz para você. Para de projetar no outro. Porque quando você projeta no outro, já não está mais no teu controle. O que está no teu controle? Então, na prática clínica, o que está no meu controle? O meu conhecimento técnico, todas as formas diferentes que eu posso trabalhar, às vezes numa ordem inversa que eu trabalhei com o paciente anterior, com esse agora. Deixa fluir. Se conecta com o paciente. Tenha um olhar de acolhimento para ele, não importa o que ele vai falar. Eu já ouvi muito coisas assim, é doida aquela pessoa mesmo. Aquela pessoa é não sei o que lá. E eu mesma já falei em alguns momentos coisas que não eram legais. Ai, meu Deus, muito difícil lidar com aquela pessoa. Desse jeito, né? Não é possível, né? Normalmente, uma pessoa quando ela senta na minha frente, eu tenho esperança nela antes dela abrir a boca. Já está em mim. Eu tenho esperança. Algumas vezes eu vou entender que não é comigo, que não é o tempo de ajudá-la através do meu trabalho, mas eu vou indicá-la para alguém ou eu vou criar um outro movimento, né? É raro isso acontecer,
mas às vezes acontece. E eu sou muito sincera. Ou não tive interação com essa pessoa. Como que você vai interagir com alguém semanalmente que você não teve rapport, afinidade? Isso acontece, é normal, como a gente disse, você bem falou. Rapport não é obrigatório. Exatamente. É uma escolha que eu faço, não uma imposição. A gente não precisa tolerar ninguém, tem pessoas que a gente realmente não vai querer. Eu demorei um pouco para aprender isso. Porque às vezes a gente cria aquilo, preciso me doar, porque eu estou aqui para ajudar. Uhum. Mas eu já falo que eu já admiti, já dei demissão para paciente. Infelizmente não estava dando. Não tá fluindo então tudo aqui. bem, outra Exato. pessoa talvez vai ajudar melhor do que eu. Exato, exato. Esses tempos atrás, eu falei para uma paciente, eu falei assim, eu quero te pedir desculpas pela minha incompetência em te ajudar até aqui. Aí ela olhou assim para mim, porque não estava fluindo. Então eu falei, eu não vou ficar aqui, sabe, enrolando, não tá fluindo. Então assim, né? E ela, não, você está me ajudando muito e tal. Eu disse assim, olha, eu não estou. Mas eu quero continuar. Eu falei, então a gente vai rever a maneira como a gente vai interagir na sessão, pode ser? Que ótimo. Vou trazendo um pouquinho também para a parte que é a clínica, mas agora focando um pouquinho mais nessa pessoa que está sendo atendida. Eu sei que a gente não vai conseguir entrar em muitas coisas aqui e tá tudo bem. Mas vamos supor, que técnicas, não vou nem falar técnicas, vou falar assim, que conselhos você poderia dar para alguma pessoa que está nesse processo de mudança de hábito, mudança de vida. Eu vou ser mais específica agora para facilitar um pouquinho. Uma pessoa que está num processo de emagrecimento. Tá. Por que eu vou colocar isso? Porque como eu vi o seu curso de neuroemagrecimento, eu acho legal a gente trazer. Porque você falou algumas coisas interessantes ali para quem está nesse processo. Tá. Quais são as dicas? Vamos falar 2 dicas para ficar um pouquinho mais fácil, 3 no máximo, que também se colocar muita coisa não vai dar. A pessoa não faz daí. Exatamente. Porque se também se quiser mais, marca comigo, marca com a Marcélia e a gente consegue explorar melhor, né? Pode ajudar um pouquinho melhor. Ou marca com nós duas. Ou marca com nós duas, exatamente. Mas quais seriam essas dicas, essas coisas pequenas que a pessoa já consegue aplicar na vida dela? Tá. Eu acho que tem muita coisa, né? Tem questão muita informação, né? É muita coisa. Eu sei que vai ser difícil, mas vai dar certo, vai confio. Dar certo, com certeza. Eu acho que a primeira coisa é ter compaixão de si antes de começar de novo um processo. E limpar um pouquinho a ideia de que eu fui incompetente até aqui. Deixa eu explicar uma coisa que todo mundo que quer emagrecer precisa saber. Tem um elemento que te mantém no estado atual, mesmo sendo muito desconfortável. Então, às vezes tem uma coisa que não deixa você sair do lugar. Não é um sabotador, é um protetor. Então, eu falei da liberdade. Se liberdade é o que você encontra no sobrepeso, dificilmente você vai sair desse lugar. Então tenha consciência de qual é o ganho que você tem no estado atual, mesmo sofrendo tanto, se sentindo desconfortável, até com um pouco de raiva do que você vive, de não gostar de quem você vê no espelho. Então, tenta identificar isso, né? O que me mantém aqui onde eu estou hoje? É liberdade? Normalmente é algum valor, é algo que a gente não consegue enxergar. A resposta normalmente é assim, nada, não tem o que eu ganho. Né? Eu só vejo perdas. Isso é o que eu só vejo. Mas como eu me sinto quando eu posso ter liberdade de comer o que eu quero? E ter prazer. Porque tem ganho, tem resposta dopaminérgica, tem algo que é fisiológico que a gente acessa facilmente com a comida, principalmente os alimentos mais palatáveis, os comfort foods. Então, presta atenção nisso. Segundo ponto. O estado desejado, que é estar magra, vestir as roupas que eu quero, é ter saúde, é mudar o estilo de vida, que dá trabalho, não é tão simples quanto minha mente conta. Eu vou encontrar essa liberdade no estado desejado? Eu preciso fazer essa transição. Eu preciso encontrar o que me mantém aqui, senão eu vou parar no meio do caminho. Muito provavelmente. 100%? Não sei, mas muitos por cento. Né? 90, 95, vai estacionar. Por quê? Porque é um valor inegociável.
Não é a comida que é inegociável. É a sua liberdade, né? É a minha liberdade. Outro ponto. Pergunta. Você tem fome de quê? Que você tenta suprir com a comida. Quando você come compulsivamente, desenfreadamente, que prazer você está tentando ter que você não tem em outras áreas? E que a comida te serve, mas daqui a pouco você tem que comer de novo para você se alimentar essa dor, esse gap, essa necessidade, essa falta. Você tem fome de quê? Então, olha para a roda da vida, para as áreas da tua vida e percebe onde está a dor significativa. Aí você vai falar, ai Marcela, em todas as áreas. Mas sempre tem uma que dói mais, né? Qual dói mais? Qual de repente transborda para as outras? Que dor contamina as outras áreas? Fazendo parecer que está tudo errado mesmo, ou drenando demais a tua energia, de modo que até o que te gera energia fica sem energia. Porque a roda da vida é sobre isso, é sobre o que gera energia e o que drena energia. Por isso a gente faz as medições subjetivas. Então olha para isso. Qual que é a tua fome? O que você negligenciou? Que área da tua vida você trancou num quarto, fechou e finge que ela não existe? É a área afetiva, emocional? É a área da saúde? É a área financeira? É a área espiritual? É o lazer? Isso é incrível. E uma dica, para quem não sabe a roda da vida, é muito fácil achar na internet. Se você colocar lá roda da vida, ela vai trazer, são 12 áreas, né? 12. 12 áreas, e até tem um modelo que eu encontrei esses dias que você consegue colocar o número e ele vai dando em gráfico para você. Que legal. Então fica um pouco para quem é visual. Maravilhoso! Exatamente. Para quem é visual, fica muito fácil para conseguir ver, né, o que realmente precisa mexer. Porque às vezes você coloca número e você fala, ai, tá bom, mas não tô vendo aqui exatamente onde tá pegando mais. Aí como ele forma o gráfico, você consegue ver o que tá pegando como mais. Como é que tá rodando a sua vida, se ela tá totalmente truncadinha, se ela tá fluindo, né? Exatamente. Então, eu gosto muito da Roda da Vida. Na verdade, já conhecia a Roda da Vida antes da PNL, de cursos de autoconhecimento que eu já fiz. E na verdade tem que voltar, né? Mas a cada 3 meses eu e meu marido, a gente sentava e fazia, né? Na verdade, a gente não fala Roda da Vida. É um curso que eu aprendi, são 12 áreas da vida, que é a mesma coisa. Sim. E aí você nomeia ali, coloca a numeração, e aí você conversa, no meu caso, com meu marido, conversava e a gente, entre nós dois, tentava achar uma solução para aquela área que não estava tão legal um do outro. Também é um exercício bom para casal, para quem quiser fazer, acho bem interessante. Com certeza. Uma outra sugestão importante é acolha bem a parte compulsiva. Né? Acolha bem a parte compulsiva. Não refute de maneira nenhuma. Seja amorosa, porque vem a parte que quer emagrecer, quer empurrar tudo e derrubar tudo. E a gente precisa cuidar com o equilíbrio desse movimento, né? E seja gentil também, né, com o seu processo. Isso. Acho que isso também é muito importante, trazer a gentileza, né? Deixa a balança bem longe de você, porque o processo de emagrecimento, às vezes a gente demora para ver no espelho. Né? Você vai fazer exercícios físicos, é um processo a longo prazo, que é bem positivo do ponto de vista do cérebro, porque a gente vai mudar a configuração de resposta dopaminérgica, a gente vai mudar as vias de atuação. Então, numa via que o chocolate está aqui, que o doce está aqui, que aqueles alimentos maravilhosos estão aqui ao meu alcance e acessam uma via mesolímbica, que é totalmente emocional, quando eu começo a praticar exercícios físicos, que seja de pouquinho, quando eu começo a fazer o plano alimentar, que seja aos poucos, tirando uma coisinha ou outra, como a Gabi prescreveu e tudo mais, eu vou tudo com muita calma, muita disciplina, mas muito respeitando o meu ritmo, né? E ajustando isso semana por semana, para ver o que vai me ajudar mais a ter sucesso. Não fica olhando, veja as outras respostas. O teu sono vai melhorar, a tua parte gastrointestinal vai melhorar, vai começar a ter impactos bem positivos, né? Então, seja paciente, é um processo. Eu acho que a última sugestão seria, para dar certo qualquer coisa na vida, a gente precisa amar o caminho. Né? Dan Gilbert, que é um neuropsicólogo, ele fala sobre a felicidade sintética, que é a felicidade do caminho, não do destino. Então ele ensina a gente a criar felicidade.
Então, ame o processo, confie no processo, comece a gerar amor ali dentro de você sobre a tua construção. Porque só você sabe o quanto você está dedicando o teu tempo, né, o teu campo racional para reprogramar a tua mente, criar uma nova sequência para o teu dia, do que você come de manhã, do que você come na hora do almoço, dos lanches, do que você compra, como você faz tua lista de compras. Então, assim, são coisas muito sutis e que se a gente deixa passar batido, às vezes não dá certo e a gente se frustra. Tenha paciência com você, às vezes você vai dar um tropicãozinho, mas aí se perdoa, recalcula a rota e vai em frente. Vai em frente porque você já saiu da estaca zero. Então é bastante coisa, né? É muita coisa, mas vai dar certo. Eu acho Com que certeza. essas pequenas dicas que a gente já deu já ajuda bastante. Eu gostaria muito de falar também um pouquinho mais sobre crenças com você, mas a gente vai ter que deixar isso para outra entrevista, porque a gente deve estar o quê? Mais de 1 hora aqui conversando. Então já fique para ficar o gostinho, né? Para uma próxima, quem sabe uma próxima entrevista, se a Má aceitar. Claro, já aceitei. A gente pode falar um pouquinho mais sobre crenças, depois não vai ser hoje, vocês vão ficar com gostinho na boca. Tá tudo bem. Por falar, né, em emagrecimento, fica com gostinho de quero mais. Exatamente, gostinho de quero mais. Mas eu gostaria de saber se você tá com algum projeto em andamento. Eu sei que tá, mas vou deixar ali. Finge que não sabe. Não sei de nada. Tô com um projeto maravilhoso, né, Gabi? É um projeto de missão mesmo, de vida, por fazer parte da Clínica Pedro Andrade, por ver o dia a dia dos médicos, dos nutricionistas, dos terapeutas e perceber que eles podem ter muito mais ferramentas para trabalhar no dia a dia. E eu tenho em mãos aí, né, na alma, essa ferramenta, essa metodologia, cheio de ferramentas poderosas, simples, e que podem ser inseridas na prática clínica dos médicos, dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, dos dentistas, a área da estética, enfim, de um modo geral. Então, é importante dividir para mim hoje tudo o que está aqui dentro. É muita informação, são muitos anos de estudo, é muita coisa. E eu não quero deixar isso só para mim, né? E eu sinto uma necessidade muito grande para o público da área da saúde também cuidar de si mesmo, muito melhor. Nós estamos numa pandemia de transtornos psicológicos, psiquiátricos, saúde mental precária, que é geral e atinge também nós que somos os salvadores, né? A parte energética a gente acaba absorvendo muito, né? Tudo, e às vezes a gente não tá bem, a gente é ser humano também, né? O Salvador, quando ele tira a capa, ele tá cheio de machucado, porque ele salvou todo mundo, mas às vezes ele não salvou ele mesmo. Então o propósito tem essa via de mão dupla, né? Fazer com que o profissional da área da saúde olhe mais para ele, se conheça melhor, se transforme por dentro também diante da sua história pessoal, das suas crenças que limitam e tudo mais, e tenha uma prática clínica muito mais eficiente em resultados, né, nos seus atendimentos, para que os seus pacientes fiquem muito mais felizes, né? Você vê isso hoje na tua vida cotidiana, né? O que estava te travando depois da PNL te destravou, fez com que você tivesse muito mais efetividade e sucesso na tua prática clínica, não é mesmo? Nossa, muito, assim, eu sou apaixonada por PNL, levantei a bandeirinha, vesti a camisa. Fui mordida pelo bichinho Fui mordida pelo bichinho, literalmente. Apaixonei, não solto mais. Não solto mais. Então é um convite, as aulas começam agora em setembro, depois se você quiser divulgar as datas e tudo mais, a gente pode até preparar um cupom de desconto para quem está assistindo a live, e aí a gente deixa 10 vagas com cupom de desconto para as pessoas que estão aqui com a gente. Ótimo. Se você fosse dar um livro de presente, qual você daria? Olha, difícil, né? O meu racional falou sobre o Manual da Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor, mas o meu coração já falou, opa, não é esse não! Eu adoro um livro
que se chama Usando Sua Mente, as coisas que você não sabe, que você não sabe. Ele fala sobre submodalidades, a gente acabou não falando de submodalidades aqui, mas é uma das estruturas, né, da programação neurolinguística, que pode ser usado como ferramenta ou como técnica, né, tem as técnicas de submodalidades, e que, assim, eu sou apaixonada. Esse livro, Usando Sua Mente, ele também é um seminário transcrito pelo Richard Bandler, e a sensação que eu tenho quando eu estou lendo o livro é como se eu estivesse numa sala de aula com o Richard Bandler. E aí é algo que traz perspectivas muito interessantes, tem uma linguagem mais compreensível. Não precisa voltar várias vezes? Acho que não, eu volto porque eu gosto do que eu li, aí eu atirei de novo. E, então, assim, é um livro que eu recomendo. Do fundo do coração. O manual da programação neurolinguística é mais técnico, é mais a parte conceitual da programação neurolinguística de uma maneira geral. Também recomendo bastante. Perfeito. Má, eu quero te agradecer. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu realmente espero te receber novamente, porque tem muito mais coisa que realmente dentro de 1 hora e meia não dá pra gente abordar. É muita coisa. Né? Mas quem sabe a gente não faz uma minissérie, né? Vamos fazer! Essa é a primeira da minissérie. Muito obrigada. Obrigada a você. Sim, que o seu trabalho se multiplique. Amém. E eu super entendo, eu também sinto essa vontade de tirar o que está dentro, todo esse conhecimento e colocar para fora, né? Para deixar, para salvar um pouquinho, né? Dar um pouquinho de luz. Tanta gente precisa de um pouquinho de luz, Nossa, né? demais. E você tá cheia, né? Para entregar. Não sei, mas tô tentando. Eu sinto isso. Muito obrigada mesmo. Querida. Foi um prazer. Prazer é meu. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. Esse episódio vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você quiser, se você quiser não, você vai, que eu tô sentindo no meu coração, compartilhe com seu familiar, com seu amigo, espalhe esse pouquinho de luz, né, para fazer esse mundo um pouco melhor. Se você precisar entrar em contato comigo, pode ser pelas minhas redes sociais, que é gabrielasantia.go, ou pela rede social do Infinito, que é infinito.cash. Muito obrigada!